todas as grandes gravadoras quebraram, não é porque abalou, não é porque vai ter tsunami e isso fez a tua casa de Miami vender menos, e isso afetou a bolsa dos imóveis dos Estados Unidos, que afetou os fundos de investimento não sei do que, os papéis quintáveis não sei de onde, a crise do dólar vai dar aqui no dólar no Brasil. Não está nessa história. Não está nessa onda. É outro fio passando essas estruturas todas. Passando a tua casa lá de Miami, e o tsunami daqui, é outro fio querendo ressignificar isso tudo. E não quanto as bolsas oscilam, não vai nada morrer. Esses dias, inclusive, foi uma ansiedade, né? Para ver logo o país em ruína e nunca que chegava a ruína no país. Como é que pode? Ontem tiveram que chamar o Meirelles no Jornal da Globo para explicar como é que o país não está sofrendo. Como, Meirelles? Como? Era, ontem o William Vac estava desesperado, ele e a Cristiane. Como? Sim, aqui está em crise, nós estamos melhorar. Essa não nos pegou. Não nos pegou por causa disso. Estou fazendo apologia política econômica, nem conheço essa política econômica, nem estou tão integrado a ela, e não uso ela como fio condutor do entendimento dos processos e das estruturas sociais, nem do seu desenvolvimento. Você tem que usar o outro fio condutor, que é o da cultura, que é o que o mundo está acordando para isso, e até esse tal de mercado está começando a acordar para isso. Porque os caras descobriram que eles são capazes de produzir milhões de... Você está filmando ou está só tipo do Serginho? Construindo milhões, zilhões dessa coisa aqui, chamada filmadora, que todo mundo agora pode ser um cineasta em potencial. Né? Chegamos a ela, né? Buzz Lightyear, né? Com seus equipamentos maravilhosos que possuem. Os caras podem produzir milhões, zilhões disso. E quantos eles conseguem produzir de pessoas bobas o suficiente para estarem aqui diante dessas coisas, fazendo criando bens simbólicos, que talvez sirvam, talvez não sirvam, talvez despertem ou façam dormir, mas não importa. Mas criando um tipo de bem que não é físico, que não é material, mas que dá conteúdo e dá existência para isso aí. Senão isso aqui não é nada, senão isso aqui é um monte de lata empilhado numa prateleira. Se você não tiver a paisagem, que já tem uma máquina fotográfica. Essas expressões artísticas, e mais do que essas expressões artísticas consagradas, outras tantas que são dispersas, pulverizadas e ainda desconhecidas aí, território nacional e internacional afora, é a tal da diversidade, né, de que tanto a Unesco se ocupa agora. Mas se você abrir qualquer um dos grandes jornais de hoje, ou melhor, se você abrir o segundo caderno de todos os jornais de hoje, lado a lado, fizer uma mínima contabilidade, não dá, num dia não dá. Você vai fazer esse exercício uma semana. Veja 3 jornais, 3 maiores que você conhece aqui em acesso, e durante uma semana abre lá o caderno 2, a Estrada, sei lá o que você quer. E compartilha a pauta dos 3 durante uma semana. Você vai ver que o lançamento da EMAI esteve nos 3, no mínimo 1 ou 2 reportagens cada uma, geralmente um falando uma resenha do disco, em entrevista com o músico, ou então entrevista com o músico, uma resenha com o disco, às vezes sai uma resenha do disco, uma entrevista com o músico, e às vezes também eles entrevistam o arranjador, para não ficar tão chato assim. Né? O jornal mais específico já vai lá logo e fala com o arranjador. Nossa, super desafiador. E dá uma matiz diferente no jornalismo. E você começa a acompanhar esses jornais e as sessões culturais das grandes revistas e as sessões, os espaços para a cultura nos jornais televisivos, e você vê que é só exclusivamente a agenda da indústria cultural. Qual que é a proposta, então, dessa oficina? Que parte desse processo essa oficina pretende traduzir? Tentando dizer a capacidade da reunião, de agregar pessoas interessadas em desenvolver um novo tipo de regime, ou, se não desenvolver, criar, talvez, de parar de raciocinar um pouco da maneira convencional como nós, nossos pais, nossos irmãos, nossos primos, nossos vizinhos e todo o pessoal do condomínio que associa, né, que é dentro dessa coisa, estou numa faculdade de jornalismo, vou me formar, mas o que eu vou trabalhar, o mercado, não sei o quê, quanto que é, quanto, não sei o quê, o freelancer aqui, isso aqui.
Só essa lógica que envolve a questão do mercado, da colocação no mercado, do meu futuro, da compra dos bens que isso vai me trazer, da estabilidade, mas eu tenho que pagar um seguro de vida, mas eu não sei. Sabe essa coisa E começar a tentar perceber que existe uma outra possibilidade de leitura do mundo que não seja a da grana, a do dinheiro, a do mercado. Mas tem gente nesse momento interessada exatamente em fazer esse reconhecimento para tentar fazer algumas proposituras de políticas públicas que passem a se transformar numa prática pública, numa prática social, capaz de mudar essa mentalidade, capaz de fazer esse transporte na cultura hoje, ainda tão marginalizada para dentro do centro, do foco central de todas as outras atividades. Por que não condicionar a educação à cultura? Por que não condicionar a economia à cultura? A saúde à cultura? Que nem fazem os chineses.